amigo vascaíno, notícia de momento: o Vasco acerta empréstimo de atacante que está jogando lá em Portugal, no Casa Pia. E muita atenção, porque hoje a gente ainda deve ter atualizações com relação à chegada de novos reforços. O Vasco da Gama acerta com o atacante e não está descartada a situação de mais anúncios serem feitos hoje após o jogo do Vasco da Gama contra a Portuguesa da Ilha. Vasco da Gama que joga daqui a pouco em São Januário, às 18h10 da tarde, aí, comecinho de noite. O Vasco confirmadíssimo, com Léo Jardim no gol, com João Vitor, Léo Pelé e Medel, os três zagueiros, Paulo Henrique e Piton, Esforza, Galdames e Paê, o nosso DVD e o Vegete. Vasco confirmado aí, com duas mudanças obrigatórias aí. O Rojas, que não treinou durante a semana, lesionado, dá lugar aí para João Vitor, e o Zé Gabriel, conforme vocês sabem, suspensos aí. A gente vai ficar atento ao clássico, que vai acontecer às 16 horas, daqui a pouquinho, entre Botafogo e Fluminense. O Vasco só depende de si, basta uma vitória simples aí. Se o Vasco fizer o papel dele, seria até melhor o Botafogo vencer, porque o Vasco ultrapassaria o Fluminense, e a gente vai ficar de olho também em Volta Redonda e também a equipe do Madureira. Madureira tenta a última vaga, aí, disputa a última vaga, Volta Redonda. Volta Redonda contra a equipe do Nova Iguaçu. Perfeito? Então, a gente vai ficar atento a esses jogos aí. Agora, a notícia de momento que a gente passa para vocês, martelo batido aí, confirmado, o Vasco acerta aí por um ano, com obrigação de compra, o atacante Cleiton Silva. Cleiton Silva, que está ali entre os 10 brasileiros com mais gols aí na temporada europeia, perfeito? Informação que saiu agora, perfeito? A gente vai colocar aqui para vocês, tá? O Vasco já teria acordo verbal pelo empréstimo de um ano com obrigação de compra, tá? Matéria que veio do César Luiz Merlo, tá? Que foi confirmada anteriormente pelo VD Casagrande e também pelo Lucas Pedrosa, tá? Outra coisa que a gente coloca a situação de mercado envolvendo aqui o atleta, tá? Para a gente ver aqui os dados desse jogador, perfeito? Então, os dados dele, muito interessantes, jogador que atua lá no Casa Pia, né? Apesar de atuar pelo Casa Pia, tem números interessantes pela Série A do Campeonato Português, onde em 28 jogos, vou mostrar aqui para vocês, ele fez simplesmente aí 12 gols, né? Um rapaz que marca bastante, né? 29 jogos, 12 gols e uma assistência, né? O jogador que está chegando, conforme eu estou mostrando aí para vocês. Jogador que não teve passagem por clubes grandes aqui do Brasil, Curitiba, Vila Nova, o Globo, Juventude, né? Guarani de Sobral, enfim, é o atacante que chega aí no Vasco da Gama, certo? O grande questionamento é o seguinte: o rapaz vive um bom momento. Já que o Vasco contratou, a gente vai abraçar. Agora, precisa 777 demorar uma semana para fazer anúncio de um jogador desse nível? Não estou falando aqui que o rapaz é jogador ruim, não, mas é um jogador comum. Precisa enrolar tanto para poder fazer uma contratação assim? Agora, vamos ficar atento aí, tá? Vamos ficar atento pelo seguinte: outras negociações podem ser fechadas hoje. A gente vai ficar de olho na situação aí do clássico entre Palmeiras e a equipe do São Paulo, porque tem jogador que está sendo debatido aí no Vasco da Gama, como é o caso do Luciano, que começa hoje sim como titular
mas, no entanto, a gente sabe que ele está insatisfeito lá no São Paulo, pode pintar aqui no Vasco da Gama. A mesma situação do Breno Lopes, que o empresário está tentando trazê-lo aqui, e o Vasco está, notícia também de momento aí, o Vasco está firme e forte para poder contratar o Matias Rojas, camisa 10 aí, que se desligou do Corinthians. Então, estou passando essas informações que estouraram antes do jogo. O Vasco vê no Matias Rojas uma oportunidade ímpar, única aí de mercado, o qual viria aí para poder suprir a carência que a gente tem desse substituto à altura de Paê no Vascão da Gama. Perfeito, pessoal? Então, essas são as notícias aí do Vasco. O Vasco fecha com o atacante, estourou aí antes do jogo, ele é do Vascão. Eu quero o seu comentário sobre essa contratação e sobre a possível chegada do Matias Rojas. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vamos torcer para o Vascão aí no jogo contra a equipe da Portuguesa da Ilha, né? Que acontecerá daqui a pouco no estádio de São Januário. Obrigado.